Vizinho, você tá indo pra onde mesmo? Quem? Eu? Vizinha, eu tô indo pra Praia da Macedônia. Amanhã tem um grande show com o Glêncio Lima. Rapaz, eu não perco por nada. A minha moto furou os 2 pneus. Eu vou de pé. Amanhã eu chego lá, menino. Só é 40 quilômetros mesmo? Ah, é, vizinho? O show desse rapaz é amanhã? Eu também vou. É muito longe. É 40 quilômetros, mas só que amanhã não chega lá. E aí, vizinho, bora? Bora, moço, rapaz. E você vai levar minha mãe não, vizinho? Vixe, vizinha, tem a dona Lúcia, hein? Pois é. E agora, hein? Ela não fica boa com você, não. Não, moço, vizinha, nós tá indo de pé, né? São 40 quilômetros. A sua mãe já é de idade. Ela não vai conseguir andar 40 quilômetros. Pois é, né? Que nós fomos, não levamos ela, né? Agora de novo. Vizinha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos levar a dona Lúcia agora só o ano que vem. Ei, sei não. Gente, será que amanhã nós chegamos na Praia da Macedônia? São 40 quilômetros. Deixa aí nos comentários pra nós. Tamo junto. E chama na pressão.